e as atividades de select, entendeu? Tudo agora a gente vai usar a boa parte dessa base, certo? E aí, ó, né, criei o script, né, criei o banco de dados, eu vou voltar. Lembra que eu coloquei o arquivo aqui? É a minha máquina que não funciona. Aí eu fiz, né, o dbeaver, ele não permite, e aí a minha máquina não estava dando permissão, por isso que ela não rodava. E aí até que eu, né, de uma forma diferente, usando o pgadmin, eu fiz uma importação, vou mostrar aqui como que faz depois, eu consegui, né, fazer o import dessa base de dados. Então, olha só, aqui eu tenho um script com todos os dados. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão simplesmente vir aqui e copiar esses scripts, certo? Pode copiar até o final. Copiou, colou lá no dbeaver. Vou apagar esse cara aqui. E eu posso selecionar tudo e executar. Ele vai fazer a inserção para mim de todos os dados. Se eu vim aqui agora, para mim ver a minha tabela, reparem que a minha tabela agora está alimentada, certo? Com todos os registros que a gente precisa. Os 200 registros. Ótimo. O que a gente vai fazer agora? Aqui no pgadmin, né? Esse aqui, pgadmin, quando você instala o SGDB na sua máquina, você pode usar o pgadmin. Ou se você quiser usar o pgadmin, você também consegue acessar, né, a nossa base de dados, essa base que a gente está usando aqui. Né, você vai ter que criar uma nova conexão. Você vem aqui, post, você cria uma nova conexão, né, você cria um novo server, faz o login, e enfim. O dbeaver é mais fácil. Então, o que eu tenho que fazer? Né, eu estava fazendo alguns testes aqui. Deixa eu dar um refresh. Eu tenho duas tabelas já criadas, né? O que eu A tenho? gente vai ter que mudar então, professor? Não, vocês é só executar isso aqui, ó. É só Ah, copiar e tá. É executar. só no seu que não deu Isso, certo, eu né? estou mostrando, o que eu estou mostrando que eu fui fazendo, testando para conseguir executar, tá bom? Uhum, Olha só, entendi. aqui eu crio a tabela, né? Vou criar como 3 aqui, por exemplo, vou criar essa tabela. Criei, então ele criou a tabela 3 aqui, ó, porque é uma tabela só. Tá vendo? Campeonato Brasileiro 3. E aí, quando eu quero importar de um arquivo, né, um CSV, que não estava funcionando, tá vendo? Eu faço o quê? Eu uso esse comando aqui, ó, copy, eu estou copiando, né, copiando para Campeonato Brasileiro 3, da onde? Desse cara aqui, ó, dois pontos, esse é o meu, ó, dois pontos, esse cara aqui. O que eu vou fazer? Deixa eu mostrar, abrir esse cara como, se eu abrir ele como CSV, vocês vão ver que ele vai abrir no Excel, tá abrindo aqui na outra tela, só um instante, e olha como que é. É uma tabela mesmo, né? Só que não é interessante, a gente quer ver como, ó, abrir como bloco de notas, que aí vocês vão ver, olha como que ficam os dados, tá vendo? Eles ficam todos assim, separados por ponto e vírgula. Então, eu simplesmente venho aqui e peço para ele ter um delimiter, né, que vai ser o delimitador, o ponto e vírgula. Esse cara aqui é o meu CSV Reader, caso eu tenha algum cabeçalho. Vamos ver se esse caso aqui, ó. Eu acho que eu tinha apagado para testar, mas deixa eu abrir de novo, abrir com bloco de notas. Está vendo a primeira linha? A primeira linha é o cabeçalho. Tá vendo? Então, esse delimiter aqui, perdão, esse CSV Reader, ele ignora o cabeçalho da minha tabela, né, da minha base de dados. E ele vai então começar a importar os dados a partir daqui. Tá bom? É só um detalhe. Só que aí, olha só, aqui eu passo o caminho exato. Ó, dois pontos, ss.csv. Se eu executar esse cara, né? Se eu vim aqui, ó, cadê dados, ó? Posso vir, botão direito, propriedades, segurança, tá vendo? Tá aqui, ó. Esse é o caminho. Barra, porque tá na raiz do square. Ótimo, né? Eu tenho, então, uma
o caminho dele. Se eu vim jogar aqui para nova, tá vendo? Nova, vou até tirar esse underline aqui. Opa, vou colocar 000, né? E vou jogar esse arquivo lá para dentro. Então, olha só, joguei o arquivo CSV lá para dentro de 000. O que vai acontecer? Agora o caminho mudou, porque o caminho é 2.000, que é a pasta, e o arquivo, né? Beleza. Quando eu coloco esse arquivo aqui, ó, e eu executo esse comando para o Campeonato Brasileiro 3, eu estou copiando para essa tabela o que está nesse arquivo, ignorando o cabeçalho, né, com esses delimiters, né, com esses delimitadores. Olha que legal. Ele não consegue abrir o arquivo. Tá vendo? Ele me dá falha. Ele simplesmente fala que não é possível. E aí, quando eu testo esse código no PG, no Debeaver, ele me traz erro de como que é o nome do erro? Erro de permissão. E aí ele traz um monte de erros e aí eu não consigo fazer nada. Então, o que vai acontecer? Deixa eu apagar, deixa eu fechar um pouco de coisa aqui que está aberto. Beleza. O que eu fiz? Usando o PGAdmin, eu simplesmente fiz manual. Eu vim na tabela e tentei importar aquela base de dados. Então, vou importar, e aí eu usei aquele arquivo, que agora está na pasta 000, ó, select, formato CSV, eu não mexi nisso aqui, eu tenho header sim, eu tenho um delimitador ponto e vírgula, e ok. Então, ele começou um processo de importação e depois de alguns segundos ele concluiu, porque eu fiz direto por aqui. Então, usando o código, ele não me deu permissão. Por quê? Isso é questão do Windows. O Windows não permitiu que eu acessasse aquele arquivo. Fazendo pelo aplicativo, eu importei o arquivo para dentro do aplicativo e ele fez, então, a leitura. Então, tudo isso estava, né, sendo problema que a gente não estava conseguindo rodar, era problema de permissão do Windows. Repare que agora os dados estão aqui. Ok? E aí, eu exportei isso em forma de SQL para vocês, né, não terem esse problema. Porque o Debeaver, eu não sei aonde que faz no Debeaver para mim importar, né, diretamente. Tá vendo? Importar dados, mas eu tentei importar por aqui, ele fica meio doidão. Né? Seguinte, aí você tem que estruturar aqui, né? Se bem que deve ser por aqui assim também. Enfim, aí você personaliza aqui o jeito que você quer, extensão, codificação, o delimitador, né, posição do cabeçalho e tal, e faz então o import. Né? Depois eu posso testar aqui se vai dar certo. Mas o que eu quero que vocês entendam rodou esse script que está aqui no Ava, sucesso, todo mundo já vai ter acesso à base de dados, certo? Então, vamos à aula 10 e a aula 11, né? Ficou até invertido aqui, aula 10 e aula 11. Deixa eu ativar a edição. E agora a gente já viu. Aula passada, né, que eu vou colocar o vídeo aqui ainda, eu falei sobre o select. A gente fez selects usando outras tabelas, certo? Mas só para a gente poder ter a estrutura do select. Mas já vou abrir aqui também para a gente poder, então, relembrar. O select é um comando de seleção, então eu vou selecionar em tabelas usando essa estrutura. Select, os atributos que eu quero selecionar. Quando eu quero todos, coloco o asterisco. From, o nome da minha tabela, e o meu where, certo? Aqui tem um exemplo de select. Então, quando eu tenho uma condição, eu estabeleço, né, uma condição específica. Vamos então para o nosso Debeaver começar a brincar com ele. Vou limpar tudo isso e vou começar a brincar com ele aqui embaixo. Deixa eu fechar esse erro. Vou jogar isso aqui um pouquinho para cima, para a gente poder ter uma área de visão um pouco maior. Então, como que eu faço um select? Select, asterisco, né, from, que eu quero todos os campos, o quê? Campeonato Brasileiro. Reparem que ele deu um ES aqui para mim, um nome, então
A partir de agora, se eu deixar assim, tudo que eu colocar C ponto alguma coisa é referente ao Campeonato Brasileiro, que é como se fosse um alias, né? Um apelido para esse cara. Posso não ter também. Quando a gente for trabalhar com join, a gente vai usar essa estrutura. Select asterisco from Campeonato Brasileiro. Então, se eu executar só isso aqui, ele vai selecionar tudo, vai trazer todos os registros possíveis. Os 200 registros, porque são 20 times de 10 anos. 10 vezes 20, 200. Só que eu quero uma condição específica. Eu quero where, então minha condição específica, igual a gente viu, ano igual a 2015. Então, reparem, ano igual a 2015. Executei. Ele só trouxe os caras que foram, né, ou que tiveram presentes em 2015. Aqui está a listagem dos 20 que foram ou pertenceram a 2015. Vamos lá. Eu quero saber todos os times que ficaram em 10º lugar. Então, eu simplesmente procuro aqui posição. Então, onde a posição seja equivalente a 10. E aí, então, eu executo. Então, todos os campeonatos, em 2009, ficou na 10ª posição Corinthians, em 10º Palmeiras, o Santos, Internacional, o Corinthians, o Flamengo, o Atlético, o São Paulo, o Botafogo e o Santos. Certo? E aí, por diante. Então, olha quantas possibilidades eu tenho, né? E aí, não tem como agora a gente não treinar. Agora vocês vão praticar bastante. Aula 10, eu vou falar então sobre o SQL, né, fazendo uma releitura, relembrando alguns pontos, falando do SQL. E aqui eu tenho então comando para criar index e views, né? Na verdade, aqui foi só uma recapitulação de tudo. Mas eu vou falar sobre index e views também na próxima aula. Então, próxima aula, eu vou falar, juntamente com esses conteúdos aqui, sobre index e sobre view. Tá travando? Alguém mais está travando ou só para Raquel? Alô, alô? Raquel? Agora voltou, beleza. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ensinar vocês a criarem index, mas e aí vai ser uma situação que a gente vai ter que, né, trabalhar de uma forma um pouco mais delicada, porque é algo realmente bem complexo, né? Não é complexo, a ideia é simples, só que a gente vai precisar de bases de dados muito grandes. E aí a gente vai ter que entender alguns outros detalhes. A gente falou das restrições, check, not null, chave primária, chave estrangeira, o check, né, tudo mais. Isso aí está tudo vinculado à parte de DDL, né, de definição, chaves estrangeiras e tudo mais, valor default, o drop table, o alter table. Então, isso aqui é um apanhadão que a gente vai fazer, né, e os domains que a gente falou lá também. Certo? Então, o que já foi falado está aqui nesse cara chamado aula 10, SQL-DDL. O aula 11, a gente fala então sobre especificamente o uso dos joins, né? Aqui eu falei mais do SQL, né? Vou fechar aqui então. Aula 11, a gente fala do join e operadores. O select é quando eu faço então uma consulta em uma tabela, igual a gente fez nas últimas aulas. Select nome from rocha, select nome, né, com uma condição específica. Olha só, select todos, né, from Campeonato Brasileiro, posição 10. Não, eu só quero o time. Select time, né, time, então ele vai trazer apenas os times. Não, eu quero o time e o ano, né, time e ano. Então, se eu executar esse cara aqui, ele traz o time e traz o ano para mim. Se eu colocar o asterisco, ele traz todos novamente, todos os campos. Então, eu posso falar quais campos eu quero. Eu só quero o time pontos. Time, vírgula, pontos. Pronto, ele só vai trazer o time e os pontos Ele vai trazer o nome do time, a quantidade de pontos dos
times, né, que estão presentes na tabela do Campeonato Brasileiro, que estão na posição igual a 10. Ok? Então, só dos 10. Se eu tirar a condição where, pronto, ele vai trazer todos agora. Ele traz todos. Ó. E aí, na ordem que ele está, traz todos os 200 valores. Tá bom? Então, você pode simplesmente colocar os atributos que você quer aqui. O asterisco traz todos, igual a gente viu. O join é uma forma que você acessa outras tabelas. Né? Então, você vai trabalhar a junção de duas tabelas. Nesse caso nosso aqui, a gente não trabalha com join, por enquanto, porque a gente só tem uma tabela. Está tudo vinculado nessa tabela aqui. Porém, a gente consegue trabalhar com conjunto, construir linha, between e like, né? E aí o operador in, que são subconsultas. Então esses caras a gente consegue trabalhar. Não usaremos o join, por enquanto, certo? Porque eu preciso de duas tabelas para poder fazer um join. Mas enfim, os outros a gente consegue trabalhar. Que é, então, o like, between, linha e operadores de conjunto. Olha só, operadores de conjunto. Ó, operador de conjunto são partes SQLs que fazem operação em conjunto. A seguir, estaremos conhecendo os principais operadores de conjunto, né? Que é o quê? O in, o operador in. Então, eu vou ter uma expressão in subconsulta. Então, olha só, o lado direito é uma subconsulta. Então, eu vou criar uma consulta. Aqui dentro vai ter um select. E aqui também vai ter um select. Então, eu vou fazer um select específico dentro de um outro select, certo? Então, ó, o lado direito é uma subconsulta, que deve retornar exatamente uma coluna. Então, esse select tem que me retornar uma coluna. A expressão à esquerda, que é esse cara aqui, é processada e comparada com cada linha de registro. Então, se aqui tem 10 linhas, e aqui 10 linhas, essas 10 linhas são comparadas com essas 10 linhas para me trazer um valor específico, certo? Então, eu crio uma subconsulta. Né? Na verdade, aqui, ó, o resultado do in é verdade se for encontrada uma linha igual. Então, aqui vai me trazer um select que vai me trazer resultados. Se dentro desse select eu encontrar algo que está aqui, encontrar aqui dentro, ele me trouxe um verdade, ele me retornou um verdadeiro, porque foi encontrado. Se eu não achar nada igual, quer dizer que é falso. Não existe nada disso aqui dentro. Certo? E aí, olha só. Deve ser observado que, se o resultado da expressão esquerda for nulo, então, se a expressão for nula, zero, né, não tem valor, ou se não houver nenhum valor igual à direita, e uma das linhas da direita tiver valor nulo, o resultado da construção in será nulo e não falso. Então, na ausência de valores, né, eu não vou trazer o resultado falso. Vai trazer o resultado nulo. Porque nulo é diferente de falso. Nulo não existe. Falso não tem igual. Certo? E aí, olha só. Vamos fazer um teste. Select empresa, nome empresa, from empresa where, né, código empresa, in. Select tal, 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 tal. Então, olha só. Vamos fazer aqui um exemplo de in, né? Vocês, que time você torce, Pedro? Vasco. Infelizmente, eu vou ter que usar o Vasco mesmo como exemplo. Raquel, você torce pro Vasco também, né? Stephanie, Deus me livre, só se for pegar a camisa e jogar no fogo, né? olha o que você vai falar. Stephanie, qual time você torce? Flamengo, isso aí, Stephanie. Não, Pedro, não vou usar o exemplo do Vasco, senão a gente vai ser zoado. Olha só, vamos fazer o seguinte. Bahia. Então, olha só, eu quero selecionar. Ó, vou fazer um select com todos os elementos, tá vendo? From Campeonato Brasileiro, where, que é uma condição, time igual a Bahia. Reparem que tem que ser igual, tá lá, tá? Com letra maiúscula e tudo. Bahia.
Beleza, vou executar isso aqui. Então ele vai trazer todos os resultados que o Bahia, né, teve. Então olha só, o Bahia teve em 2014, 2011, 2012, 2013, 2014, 17 e 18. Lembrando que é de 2009 a 2019, tá, galera? 2009 a 2018, perdão. O último ano foi 2018. E aí, o que vai acontecer? Eu tenho aqui nessa consulta eu tenho uma consulta que vai trazer o Bahia, né? A participação do Bahia em Campeonato Brasileiro. E aí, beleza. Eu preciso saber, então, um exemplo, o seguinte. Se tem, dentro desse cara aqui, tá vendo? Esse cara, ele gerou essa tabela para mim. Se dentro desse cara aqui, houve alguma vez que o Bahia ficou na posição menor que 10. Realmente, não tem posição, né? Ou vamos colocar aqui posição 11, que ficou em 11º. Certo? Então, olha só. Ou vamos fazer diferente. Vamos colocar aqui, ó. Fala um ano para mim de 2009 a 2000 e pouco, Raquel. Entre 2009 e 2018. 2017. 2017, isso aí. Então, vamos lá. Reparem que em 2017, esse foi, né, o resultado do time, né, do Campeonato Brasileiro 2017. Então, quando eu executo isso aqui, eu trago o ano de 2017, certo? Então, eu quero saber o seguinte, olha só, eu consigo ter uma expressão, um select, né, verificando se eu tenho alguma coisa aqui dentro desse select, certo? Então, visto que eu tenho que ter no minha, né, igual a gente viu aqui, eu tenho que ter apenas uma coluna, né, uma coluna quando eu faço o meu in, o que eu vou fazer? Eu vou então listar os times que participaram, então vem aqui listar os times que participaram do campeonato em 2017, tá bom? Esses foram os times que foram listados em 2017, que jogaram o Campeonato Brasileiro Série A em 2017. Então eu quero saber o quê? Existe o Bahia dentro desse cara aqui? E aí que a gente vai fazer o teste aqui agora. Então a gente usa então o in. Vou vir aqui e falar o seguinte, eu quero selecionar, select, asterisco, pode ser asterisco, eu quero selecionar tudo, from, né? Selecionar tudo, ó, seleciona tudo, from Bahia não, Campeonato Brasileiro, aonde, né? Onde cadê aqui, ó? Onde, where, tirar esse C, where, nome não é time, né? Time, esteja abro parênteses, aqui. Então, eu estou verificando se no Campeonato Brasileiro existe um time, né, em esse cara aqui. Opa, isso. Vai dar erro. Quando eu executar isso aqui, vai dar erro. Por quê? Todos os times que existem aqui, tá vendo? Olha só, se eu executar só isso aqui, ele vai me trazer 20 times, certo? Então, reparem, esses 20 times, eles repetiram em toda a base 161 vezes. Então, quer dizer, existem 39 times que não estão listados aqui, ou 39 registros de times que não estão listados, né, fora do ano de 2017. Então,
todos os times de 2017 participaram aqui no Campeonato Brasileiro, nesses 10 anos, né? 161 vezes. Veja que tem valores repetidos, ó. Ó, Vasco, cadê? Vamos achar mais, ó, Vasco, cadê? Tem mais Vasco por aí, ó. Aqui, ó, Vasco. Então, ele se repete. Mas eu quero saber se existe algum Bahia, ou quantos Bahias. Então, eu posso vir aqui, além de falar o ano 2017, and, né? E o quê? Time igual a Bahia. Beleza. Então, eu vou verificar todos os registros que tenham essa condição aqui, ó. Tá vendo? Um nome, Bahia. Então, tudo isso aqui vai me retornar um nome. Eu venho aqui, melhor, Bahia não, ficou estranho, né? Fala uma posição, ô Raquel, de 1 a 20. 13. Então, todo mundo que ficou na posição 13. Vamos supor aqui, no ano de 2017, quem ficou na 13ª posição? O São Paulo. Então, eu vou verificar na tabela Campeonato Brasileiro os registros que tenha como time, o quê? São Paulo. Então, quando eu executo tudo, ó, São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo. Tá vendo? Então, 2009, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, não teve nenhum. Vamos falar outro valor aqui. Fala outra posição. Vamos colocar uma da zona de rebaixamento. 18. Acho que foi o Vasco. Olha só. Quem que ficou em... Ó, o Avaí. Então, o Avaí participou em 2006. Vasco sempre 2009. gostou da zona de rebaixamento. É Olha só, não é inevitável. para ficar com esse tipo de comentário, não. Isso é abusivo. Ninguém manda nascer sofredor. E aí, olha só, em 2000, então, olha só, eu selecionei um valor específico, tá vendo? Avaí. E aí, eu vou procurar nesse, ó, olha que eu selecionei, somente isso, tá vendo? Ele me trouxe todo mundo, não é? Só que eu quero desse todo mundo apenas o quê? O time que contém isso aqui. O que é isso aqui? Avaí. Então, dentro desse todo, eu só vou verificar quem é o Avaí. Ou o registro Avaí. Entenderam? Então, eu criei uma subconsulta. Isso aqui é uma subquery que a gente fala. Né? Ou um select aninhado. É um select dentro de outro select. E aí eu posso fazer várias verificações. Por exemplo, eu quero saber, né, tem algumas funções que a gente vai ver que a gente precisa fazer esse detalhamento. A gente faz esse select justamente para... Desculpa. A gente faz esse select justamente para limitar o escopo e aí a gente faz uma contagem. Por exemplo, eu quero fazer uma contagem. Quantos pontos o Avaí fez em todas as suas participações de Campeonato Brasileiro, Raquel? Quantos o quê? Quantos pontos ele fez em todas as suas participações de Campeonato Brasileiro? Ih, professor, tá aí nesse negócio? Ó, se eu listar, ó, eu sei que esse cara aqui é o Avaí, não é isso? É o Avaí. E aí, Avaí, tá vendo? E aí eu quero selecionar então, olha só, quando eu seleciono tudo, eu sei que o Avaí ficou com 57 aqui, 43 aqui, 31, 42 e 43, certo? Só que eu quero fazer uma contagem. Então eu vou fazer assim, eu quero um conte de pontos aonde? No Campeonato Brasileiro, com o meu time seja o Avaí. Então, simplesmente, eu executo e eu contei 5. 5 não, ficou errado isso aí. Ah, não, perdão, não é conte, é sum, né? Eu tenho que somar, desculpa. Eu estou contando, mas eu tenho que somar. Eu tenho que somar os pontos, né, do Avaí
nesse tempo que ele foi executado. Então, eu sei que nessas aparições ele somou 216 pontos. Era aquele mesmo esquema, né? Que eu tivesse somado aqui. Deixa eu voltar aqui. Por exemplo, ó, se eu vim aqui, ó, 18, né? Que foi o que a gente tinha definido. 18. Executei. Tá vendo? Se eu somar isso aqui, vai dar 200 e alguma coisa, que foi o valor que a gente alcançou lá naquela hora. Certo? Vou vir aqui, vou colar. Vou vir aqui, vou dar um sum, né? Para somar de novo. Sum. E eu vou falar pontos. Repare então que agora eu listo todos os pontos que ele ficou. Ah, eu quero saber qual que é o máximo. Qual que foi a pontuação máxima do Avaí? Claro que a gente está fazendo uma estrutura aqui um pouco mais completa. A gente pode fazer isso de forma mais simples, tá, galera? Porque não necessariamente a gente precisaria fazer um win. Eu só estou mostrando aqui. A gente poderia fazer isso aqui, ó. Mesma coisa, ó. Ó, select, tá vendo aqui, ó? Pan, somei. Ó, executei, quer ver? 216. Eu poderia fazer esse mesmo select, ó, select, soma, né, que são a função soma, pontos, certo? From Campeonato Brasileiro. O quê? Where time igual a Avaí. Se eu executar isso aqui, então, o que vai acontecer? Os mesmos 216. Eu só estou mostrando a questão do in, tá? Aqui eu só quero mostrar a questão do in, que é um subselect. Mas é a mesma coisa, tá vendo? Duas formas de fazer a mesma coisa. E aqui eu executo a mesma coisa. Tá bom? Vocês estão entendendo? Sim. Joia. Stephanie, tudo bem? Nossa, bicho, essa furadeira tá tensa hoje. Pedro? Bom, a furadeira parou agora. Então, olha só, aqui tem outros exemplos de operador in, para vocês estarem dando uma olhada, certo? E, enfim, depois passem por esse material aqui, tá? Eu tenho aqui o operador exists. Então, na subconsulta é processado o mesmo esquema. E vai determinar alguma linha se existe, né? Se existe algum valor daqueles. E aí, se ele não retornar, ele é falso. Certo? E aí é a mesma coisa. Eu uso o exists para saber se existe um valor daquele, né, naquele ano. Por exemplo, já que vocês estão zoando o Vasco, vamos zoar também. Olha só, eu quero listar o ano de 2016. Então, eu vou copiar isso aqui. 2016. Olha só, 2016 o Vasco não está, tá vendo? Então não existe o Vasco aqui em 2016. Então, o que eu vou fazer? Eu quero ver se existe, né? Se vai existir, eu vou usar o atributo existe. Então, olha só, vou vir aqui no slide, ó.
Select o nome que eu quero. Então, eu vou selecionar tudo. Select tudo. Quero selecionar tudo. Asterisco. From o quê? Ó? From o nome da minha tabela. A minha condição existe e o parênteses. Então, from Campeonato Brasileiro. Certo? Posso apagar isso aqui. E aí a condição, where. Né? E aqui eu vou usar o atributo exists, né? Se existe, existes o quê? Aqui dentro, né? Então, o que eu vou fazer? Cadê? Copiar essa linha aqui, certo? Então, eu verifico se existe, né? Igual aqui em cima, eu vou vir aqui e falar o quê? Time igual Vasco existes em tal. E eu vou vir aqui, vou retornar. Né? Ele me deu até um erro. Ele não autorizou. A Laís recebe. Enfim. Eu vou verificar se existe alguma condição aqui dentro, tá bom? Existes nessa tabela. Time, né? Igual a Vasco. Às vezes vocês vão ter que fazer alguns ajustes, tá, galera? Tá vendo? Ele tá resmungando aqui do meu time. Cadê? Mas a base é essa. Existes, você coloca aqui. Na verdade, tem que ser aqui, né? Tá vendo esse Ezinho aqui, ó? Eu vou ter que explicar isso. Eu não queria explicar isso agora, mas tudo bem. Tá vendo que eu tenho um Ezinho aqui e um ER aqui embaixo? Eu crio uma notação. Então, olha só. From Campeonato Brasileiro. Então, vai ser CB1. CB. Tá vendo? CB. Campeonato Brasileiro. E esse cara aqui, eu vou chamar ele de Campeonato Brasileiro. Vai ser CB, CB, 2016. Tá vendo? Então, olha só. Eu quero verificar se existe, né, essa condição aqui. Mas o quê? Se no ano de 2016, né, o ano igual a 2016, e o quê? Se CB 2016, ó, aqui vai ter que colocar aqui, ó, time, where time igual Vasco, and CB 2016 ponto ano, que é esse ano de fora aqui, ó, 2016, CB 2016, não, só CB, né? CB é igual a 2016. E esse cara aqui a gente pode apagar. Pode dar um Enter para organizar. Vamos ver se vai dar erro ainda. Provavelmente sim. Não. Ele não reconheceu só o Vasco, tá vendo? Na verdade, ele não trouxe porque não existe o Vasco. Não existe. Então, ele não trouxe. Todo mundo em 2016. Né? Se eu colocasse, por exemplo, o time, vamos ver aqui. Santos. Para ver o que vai acontecer. Reparem que ele trouxe também. Não funcionou, existe. Mas não tem problema, não. Isso aqui é só um detalhe.
Isso aqui depois a gente testa com mais calma. Eu tenho o operador N e some, né? Subconsulta, a mesma coisa, eu tenho o operador assim como o in e o exists, mas normalmente, para ser sincero, galera, a gente, se usar de forma prática, a gente vai usar esse cara aqui só. É muito difícil usar esses outros. O que o N e o some faz? O lado direito é o subconsulta, entre parênteses, né? E deve retornar exatamente uma coluna. A expressão esquerda é processada e comparada cada linha de acordo com a minha subconsulta. O que o M, o some e o ANI faz? O que quer dizer? O resultado de ANI e some é verdade se for obtido algum resultado verdade e falso se não tiver. O que quer dizer AMI? Some é sinônimo de AMI. IN equivale a ANI e some. Então, em outras palavras, o que o IN faz, ou o que o ANI e o some faz, o IN já faz. Então, eu não preciso usar eles, eu uso sempre o IN. Por isso que eu falei que normalmente a gente nem vai utilizar. Aqui tem um exemplo de ANI, é um exemplo, né, de ANI, depois só substitui por some, que vai ser a mesma coisa. O operador AL é uma expressão para subconsulta, ele vai trazer todos os valores, certo? Ele é verdade se todas as linhas forem verdades. Então, se tiver um lá no IN, já é verdade. Se não tiver, né, mesmo que nem todos sejam, okay? Se eu usar o atributo AL, obrigatoriamente, todos os valores da minha subconsulta têm que ser verdade. E aí, assim, eu consigo ter, então, a veracidade do operador AL. Tá bom? O between, né, é algo que realmente vai ser mais utilizado do que esses operadores, é intervalo. Então, o between é composto, né, para campos numéricos, data e hora, para testar se está dentro de uma determinada faixa. Por exemplo, eu quero saber se... Vamos voltar aqui. Eu quero saber os times que ficaram entre primeiro e terceiro lugar. Então, o que eu vou fazer? Até apagar isso aqui, ó. Select asterisco from Campeonato Brasileiro where o quê? Where, aí eu vou definir aqui, tá vendo? O campo que eu quero, e a condição. Mas eu tenho que falar between 3 e 5. Então, olha só, o campo que eu quero, qual campo? Eu quero posição. Posição. Aí eu uso o between para determinar um intervalo. Esse intervalo vai ser entre 1 e... eu falo o início e falo o fim dele. 1 e 5. Então, 1 e 3, né? Então, eu quero selecionar apenas quem ficou em primeiro, segundo e terceiro lugar nesses campeonatos. Então, olha só. Primeiro, segundo, terceiro, 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 e assim por diante de todos os times, tá vendo? Eu só quero o primeiro e o segundo. Beleza. O primeiro e o segundo. Então, primeiro e segundo, primeiro e segundo, primeiro e segundo. Depois eu posso fazer uma contagem também dos times, certo? Depois a gente vai ver os outros operadores com mais calma. E por fim, o like. Né? O like, ele é um operador que permite eu localizar algum texto. E aí, eu posso usar o where like. Esse like é como se eu procurasse um texto em algum... letras ou caracteres em algum fragmento do meu texto. Né? Então, olha só. O que vai acontecer? Eu posso ter o texto no início e procurar esse símbolo, né, que vai ser como um coringa no final. Então, olha só, o que é coringa é o meu texto. Na verdade, é o cifrão aqui, cifrão não, o porcentagem é o resto do meu texto. Então, se eu coloco uma expressão porcentagem, tudo que começa com ABC. Se eu coloco aqui, tudo que contém ABC em qualquer posição. E se eu coloco o ABC no final, é tudo que termina com ABC. Então, esse cara aqui é o restante da minha expressão e eu tenho que, então, pesquisar esse elemento.
aqui dentro da minha string. Vamos fazer um teste aqui. Vamos pegar nomes, né? MG, tá vendo? Eu tenho Atlético Mineiro. Eu vou vir aqui então e vou falar select, asterisco. Cadê? Asterisco from Campeonato Brasileiro, where like. Na verdade, vamos fazer diferente. Time igual a Atlético Mineiro. Certo? Executei. Trouxe todos os Atléticos Mineiros. Reparem que ele trouxe os 10 registros. Tem um Atlético que tem um... Eu não lembro qual, mas tem um que tem 2 espaços. Mas enfim, Atlético Mineiro. Trouxe os 10 valores. Só que olha só, se eu colocar só MG, o que vai acontecer? Nada. Não existe nenhum time que tem isso aqui. Então, o que eu faço? Quando eu quero, eu uso o like. Né? Eu uso o like e procuro nesse cara o que termina com, né, com o meu ABC, né, por exemplo. Então, olha só. Time igual. Aí eu coloco like. MG. Certo? Então, olha só. Espera aí. Faltou o like, né? Espera aí, galera. Só responder um negócio aqui no Zap. Ok? Aqui está dando erro por causa do símbolo de igual, tá bom? Mas aí, olha só, eu vou colocar aqui então todos os times que têm a terminação MG. Olha só. Atlético, aí tem o América e o América. Tá vendo? Eu tenho 3 vezes o América e não só o Atlético. Ah, não, eu quero um que tenha o MG. Não sei se tem algum caso que tenha o MG, tá vendo? Então eu coloco porcentagem no início e no fim. Cadê? Coloco porcentagem no início e no fim. Então, tudo que tiver em qualquer parte do texto, o ABC, no caso aqui o MG em sequência, né? Eu não sei se tem algum outro time que tem o MG em sequência. Mas vamos executar. Não tem nenhum que tenha um MG em sequência. Vamos pegar outra sigla. Por exemplo, AS. Vamos ver quem tem AS. Ó, Palmeiras, Goiás, Palmeiras, Vasco, Goiás. É só esses 3 mesmo. Fala uma sigla aí, Raquel, para a gente poder colocar aqui. Para a gente pesquisar. Raquel. Roy. Eu não sei se tem algum time que tenha Roy. Não tem nenhum que tenha Roy. Fala uma aí, Pedro. Também, Stephanie, fale uma para nós testarmos aqui. Vamos lá, O tem, né? Ó, Fluminense, Flamengo,
Figueirense, Chapecoense. Aí tá vendo que repete um monte de valor? Olha que legal. Eu só quero então o nome, né? Eu venho aqui, ó, distinct, time, from. Então, olha só. Vamos tirar o distinct. Time. Ó, executei. Trouxe os times, né? Só que repetiu um monte. Então, vem aqui e uso o distinct. Que aí ele não repete nenhum. Só trouxe os resultados diferentes. Então, Fluminense, Flamengo, Chapecoense, Figueirense. Ok? É mais um. Tudo bem, Stephanie. Depois você assiste a gravação, tá? E aí, galera, nós temos então, né, seguindo aqui, o join, que eu não vou entrar em detalhes nele agora. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Quer comentar? Raquel? Não, até que tá de boa até agora. Seis. Então vamos lá. Rodem isso aí para mim no computador de vocês. O script de criação da tabela e os dados, para a gente ver. Vocês já rodaram? Deu algum erro? Pedro? Joia. Então, tá bom então, Raquel. Depois você faz. Vou colocar uma lista de atividade aqui para vocês estarem fazendo. Ok? E aí, vocês façam essa lista de atividades para mim. Já vai contar como tarefa para vocês, ok? É bem de boa, tá bom? Bem de boa. E aí eu vou colocar aqui para vocês verem como que vai ser. E aí já você já tem a ideia de como fazer. Deixa eu ver se eu consigo colocar direto aqui. É pra gente fazer tipo isso que você fez hoje? Com os negócios dos campeonatos? Isso aí. Na verdade ficou tudo um, tá vendo? Não era para ter ficado tudo um. Não, tá ótimo, professor. Não, mas eu Um vou de fazer o seguinte. cada. Hã? Não, é porque são 17, mas aí vai ficar tudo um, tá vendo? Não fica legal. Mas, Nossa por exemplo, senhora, 17 negócios, pelo amor de Deus. pelo amor de Deus, digo eu, sem reclamação, hein? Olha só, olha como que é simples. O que que vocês têm que fazer, né? Eu vou mandar tá vendo? Vou mandar aqui o PDFzinho, né? Com os elementos para vocês. E olha só, quais clubes brasileiros foram campeões em 2010 e 2015, respectivamente? Fácil. Como que a gente faz isso? Eu só quero saber o clube, né? Então, vem aqui, select time from Campeonato Brasileiro, where, qual que é a minha condição? Que foram campeões. O time que foi campeão, como que eu sei o time que foi campeão de um ano? Tá em primeiro lugar, uai. Muito bem. Então,
só vir aqui, ó, where posição igual a 1 e end, né? End ano igual 2000. E que ano que a gente pediu? 2010, 2015. 2010, end ano 2015. Ano igual, né? Ano igual a 2015. Então, se eu executar isso aqui, eu sei que... Oi? Por que que não foi? (2010), tá vendo? Então, vou executar, vai sair o Fluminense. E copio esse cara aqui, colo 2015. Né, o Corinthians. Então, olha só. É só vocês virem aqui, fazer isso aqui, vir no colar, pronto. Então, aqui você coloca que a resposta é... Você vai colocar tanto a resposta, vocês vão colocar, então, resposta. Corinthians, Fluminense, né? Fluminense e Corinthians. O Corinthians é um nome difícil de escrever, com TH, Corinthians. Acho que é assim que escreve. Certo? Corinthians. E aqui o select. Você pode até fazer isso aqui, ó. Né? Corinthians e tal. E aí você vai colocar o select que você usou aqui dentro. Tá vendo? Da sua resposta. Pronto, só isso. Ah, professor, eu fiz 2 selects, né? Para até semana que vem, Pedro. Como que a gente faz, então, para fazer isso num select só? Aí que a gente usa um cara igual a esse. Olha só, eu vou vir aqui, select time, vírgula, ano, ó, select time e ano. Certo? O Campeonato Brasileiro, com a posição igual a primeiro. Beleza, então, eu selecionei aqui, ó, todos os campeões, né? Select time, ano, from, tem um parêntese a mais aqui. Ó, selecionei todos os campeões. Aí agora, essa tabela eu venho aqui e falo o seguinte. Eu quero selecionar o time para o Campeonato Brasileiro em time, nesse cara aqui, where, ano. Na verdade, eu tinha que trazer o ano aqui, né? O que é comum fica para fora. Então, vem aqui, ó, ano igual a 2010 and ano 2000. Se bem que eu consigo agora, deixa eu ver se posição igual a 1, in, né, select, e aqui ano igual a 2010. Reparem só, galera, isso aqui é teste, vocês vão ter que ir testando. Né, end ano 2010. Tá vendo? Vocês vão ter que ir testando as possibilidades. Aqui ele vai trazer todos também. O que está dando errado aqui? Ó, tá vendo? A subconsulta está trazendo 2 colunas. Ah, não tem como trazer 2 subconsultas. Enfim, vou ter que trazer os campeões, né? Os times
Melhor fazer em duas, Beto. Fazer em duas. Ignora o que eu falei aqui. Às vezes, vocês vão fazer um select, vocês podem melhorar o select depois, tá bom? Isso aí é bem relativo. O negócio vocês têm que ver que existem várias formas de fazer, e essas várias formas podem, então, né, gerar um certo... N possibilidades. Existem as formas mais simples e formas mais completas, tá bom? Mas é basicamente isso aqui que eu quero que vocês façam. Coloque o select, o nome, né? E a resposta, perdão, resposta. E o nome que vocês querem. E aí é só fazer para os demais, certo? Vocês vão ter que pensar, os que vocês não conseguirem, tentem fazer, se não conseguir me fala, tá bom? Mas tentem fazer todos. Semana que vem a gente corrige como revisão para a gente fazer a nossa prova, tá certo? Mas eu vou colocar mais vídeos sobre isso. Eu vou explicar aquelas funções como o conte, como o conte, o soma, os outros itens lá, né? Vou até salvar isso aqui e vou disponibilizar para vocês também, tá bom? Vocês preferem que eu mande isso em Word mesmo? Se bem que eu não sei se ele vai aceitar o Word, né? Aceitou. Estou mandando em Word, que aí vocês podem responder aqui no próprio documento. Tá bom? Alguma dúvida? Então, lista de exercício lançada. Use esse tempo, então, para vocês fazerem. Se ninguém tem nenhuma pergunta, a gente encerra por aqui. Tá bom? Então, forte abraço, fiquem com Deus, se cuidem, fiquem bem. Semana que vem a gente está